Olá, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar aí do sistema nervoso, grande importante aí. Tá mostrando o cérebro, né? A medula espinhal. Vamos lá? O sistema nervoso. O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo, e elaborar respostas que adaptem a essas condições. Ele é dividido em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central nós temos o encéfalo e a medula espinhal. No encéfalo, nós temos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E no sistema nervoso periférico, nós temos os nervos cranianos, que tem 12 pares, os raquidianos, que tem 31 pares, e as nossas terminações nervosas. Olá, o sistema nervoso central, ou encéfalo, possui cerca de 1,4 quilos nos adultos. Está localizado na nossa caixa craniana. Divide em 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O sistema nervoso central, o encéfalo, a parte do cérebro, vamos olhar um pouquinho? Constitui cerca de 90% da massa encefálica. Sua superfície é bastante pregueada, aumento da superfície, tá? Dividida em 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. E em 2 partes, o córtex, que é a parte externa, e a região interna. O córtex é a substância cinzenta, onde ficam os corpos neuronais. E a região interna é a substância branca, chamados de dendritos e axônio. O cérebro, qual é a sua função? As sensações, os atos conscientes e involuntários, pensamento, memória, inteligência, aprendizagem, sentidos e equilíbrio. Onde a gente tem a audição, a visão, a fala, o tato, movimentos coordenados, movimentos básicos, comportamento e emoção. Tálamo ou hipotálamo, presente na região inferior do cérebro. Tem o tálamo e o hipotálamo. O tálamo é a reorganização dos estímulos nervosos, a percepção sensorial, a consciência. E o hipotálamo é regulador da homeostase corporal, a temperatura, o apetite, o balanço hídrico de água no corpo e controle da hipófise e outras glândulas do nosso corpo. O tálamo e o hipotálamo, onde eles ficam aí dentro do nosso cérebro, ok? Ele é responsável pelo equilíbrio do corpo. Agora, falamos do cérebro. Vamos falar um pouquinho do cerebelo, aquela região aqui, ali embaixo. Responsável pelo equilíbrio, o tônus e o nunca sai. Vigor muscular, orientação espacial, coordenação dos movimentos. Um chimpanzé com lesão do cérebro, no cerebelo, tem comprometido a sua capacidade de mastigar, enxergar a fêmea, ouvir o som, sentir o odor? Não, equilibrar-se. Porque é no cerebelo, que a gente tem orientação espacial, coordenação de movimentos, tônus e o equilíbrio do corpo. Tanto serve para o animal como para a gente. O sistema nervoso central, agora vamos falar do tronco encefálico. É dividido em 3, mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Olá, o mesencéfalo, recepção e coordenação da contração muscular, postura corporal. A ponte, manutenção da postura corporal.
equilíbrio do corpo e do tônus muscular. E o bulbo, controle dos batimentos cardíacos, controle dos movimentos respiratórios e controle da deglutição, o ato de engolir. Então, dependendo do trauma, você pode lesar e não ter mais esse controle. A medula espinhal é o cordão cilíndrico que é parte da base do encéfalo e percorre toda a coluna vertebral. Aloja-se dentro das perfurações das vértebras. Da medula espinhal partem 31 pares de nervos raquidianos, tá? Os cranianos aqui são 12, mas os nervos da medula espinhal são 31 pares que partem daí, tá? E ela fica ali, ó, dentro das vértebras. Não os pares que partem raquidiano, a medula espinhal que fica dentro da vértebra. A função da medula: recebe as informações de diversas partes do corpo e as enviam para o encéfalo e vice-versa. Tanto ela envia como o encéfalo envia para a parte do corpo. Responsável pelos atos reflexo medular. Se queima, a gente tira a mão, um reflexo. A medula espinhal, o reflexo, como é que vem? A medula espinhal é capaz de elaborar respostas rápidas em situações de emergência, sem a interferência do encéfalo. Olá, na batida de um joelho. Olá, ele contrai, estende e a gente retira, desde quando a gente encosta no dedo de um prego. Quem aí já costurou roupa, já furou o dedo na agulha. Meninge são 3 delicadas membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central. São chamadas de dura mater, aracnoide e pia mater, ok? Na massa cinzenta também, na medula, viu, espinhal? Olá, dura mater, pia mater, aracnoide e pia mater. Tá vendo ali? Substância branca, substância cinzenta, glândula nervoso. Ó, no cérebro, caixa craniana e logo depois a gente vem dura mater, aracnoide, pia mater e os vasos sanguíneos protegendo o encéfalo, ok? Dura mater, aracnoide e pia mater. O sistema nervoso periférico, constituído por nervos, glândulos nervosos, terminações nervosas, onde tem receptores para dor, para o tato, para o frio, para a pressão, para o calor e para o paladar. Os nervos são fios finos formados por vários axônios de neurônios, envolvidos por tecidos conjuntivos. Transmitem mensagem de várias partes do corpo para o sistema nervoso central ou destes para as regiões corporais. Classificação: quanto ao tipo de neurônio e quanto à posição anatômica. Quanto ao tipo de neurônio, ele pode ser sensitíveis, motores ou mistos. Sensitivos ou aferentes contêm apenas neurônios sensíveis. Motores ou aferentes contêm apenas neurônios motores de movimento. E misto contém neurônios sensitivos e motores. Quanto à posição anatômica, tem os cranianos, que é ligado ao encéfalo, que são 12 pares, e tem os raquidianos ou os espinhais, que são ligados à medula, que são 31 pares. Olá, os gânglios nervosos, aglomerados de corpos celulares de neurônio, encontrados fora do sistema nervoso central. Olá, os gânglios nervosos. Olha os corpos celulares. Divisão do sistema nervoso periférico. Nós temos o sistema nervoso voluntário, que é o somático, e o autônomo, o visceral. Que é isso, Pro? O voluntário são ações conscientes, como andar, falar, pensar, movimentar um braço, flexionar uma perna. Já o autônomo, que é o visceral, são ações inconscientes, como controle da digestão, batimento cardíaco, movimento das vísceras do nosso intestino, ok? Esse autônomo ele pode ser simpático
ou parasimpático. Terminações nervosas. Capta estímulos do meio interno ou externo e os levam para o sistema nervoso central. Então, essas terminações, ela leva esse estímulo. Se está queimando, furando, ela leva o estímulo, independente de dor, tá? O somático, formado pelos nervos motores, que conduzem impulso do sistema nervoso central à musculatura estriada e esquelética. Determina ações conscientes, como andar, falar, abraçar, correr. Tá vendo? O sistema nervoso central. Ele leva essa informação motora. Agora, já o sistema nervoso autônomo, o visceral, é constituído por nervos motores, que conduzem impulso do sistema nervoso central à musculatura lisa de órgãos viscerais, músculos cardíacos e glândulas. Realiza o controle da digestão, do sistema cardiovascular, excretor e endócrino. Os nervos do sistema nervoso periférico autônomo possuem dois tipos, o pré-ganglionar e o pós-ganglionar, tá? O sistema nervoso central e o dentro do glânglio. Isso não precisa gravar não, que fica muita informação. Mas saiu do sistema nervoso central pré-ganglionar. Tá chegando já lá no órgão pós-ganglionar. Né? O sistema nervoso autônomo. Você lembra que eu falei que ele é dividido em simpático e parasimpático? Agora, por que ele é dividido em simpático e parasimpático? O simpático, ele prepara o organismo para o estresse. Instinto de fuga e luta. Já o parasimpático é atividades relaxantes de repouso. Um é antagônico ao outro, enquanto o outro quer lutar e fugir, e o outro só quer repousar. Olá, o autônomo nós temos dividido em simpático e parasimpático. O parasimpático contrai a pupila e o simpático dilata a pupila. Não é abrir e fechar o olho não, é só um exemplo, ver a pupila, que é essa bolinha pequenininha que tem dentro do olho. Um estimula a salivação, inibe a salivação, reduz o batimento cardíaco. Ó, tá vendo ali? Contrai brônquios, relaxa o brônquios. Um se reduz, o outro acelera o batimento cardíaco. Estimula a atividade do estômago do pâncreas, inibe a atividade do estômago do pâncreas. Estimula a vesícula biliar. Olá. Um já faz a diminuição do funcionamento da vesícula biliar. Tá? Estimula a liberação de glicose. Um estimula a vesícula a produzir bile, o outro já a produzir a glicose. Contrai a bexiga, relaxa a bexiga. Promove a ereção, promove a ejaculação, tá? Diferenças entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Nós temos o pré-ganglionar e o pós-ganglionar, ok? Um é diferente do outro. O simpático, um é mais curto, o outro é mais longo. Eles são os avessos. Origem: região torácica e lombar da medula, nervos raquidianos, região cervical e região sacral. E tem os mediadores químicos. No simpático é acetilcolina, adrenalina. Já no parasimpático, a acetilcolina e a adrenalina, né? É a mesma coisa no pré-ganglionar e no pós-ganglionar. Então, para onde é que está a diferença? A diferença só é o tamanho. O tamanho, que um é mais curto, o outro é mais longo. Pré, eu já falei, é quando sai do sistema nervoso central. Quando sai do sistema nervoso central, é curto. Do gânglio para chegar no órgão, é longo. Já o outro pós-ganglionar, quando sai do sistema nervoso central, é longo. Depois que passar pelo gânglio, se torna curto. Essa é a diferença. Olá, o sistema nervoso os elementos do sistema nervoso: encéfalo, medula, nervos cranianos e nervos raquidianos.
O sistema nervoso central é constituído por... O central é constituído por quê? A resposta tá aí. Encéfalo e medula espinhal, tá? Aí tá perguntando o central. Lembra lá do início? Sistema nervoso central. Encéfalo e medula. E assim nós terminamos a aula de hoje, tá? Tem atividade para vocês fazerem e bons estudos.